Olá, hoje no Ser Empreendedor nós vamos falar sobre design de interiores, construção civil, como essas pessoas se reinventam nesse segmento e decidem partir por alguns campos que existem nessas duas profissões e setores. Olha, para se ter uma ideia, o mercado de design de interiores, ela mantém uma trajetória positiva, apesar de nós termos tido uma estagnação na construção civil em 2025. A gente tem aí investimentos significativos, embora o crescimento do PIB do setor possa ser um ritmo um pouco mais lento devido à manutenção de juros, porque a gente sabe também que tem tudo a ver com o mercado. Mas bem antes disso, a Andrea, por uma questão ainda como CLT, resolveu estudar para trabalhar e depois percebeu que ela tinha era uma veia empreendedora. Andrea, me conta essa história. Exatamente isso, foi exatamente esse ponto de partida. Eu trabalhei muito tempo em loja, trabalhei 15, 20 anos no total no loja, no ramo de decoração, e vi que esse mundo fora do CLT também era para mim. Mas até então me conta aquela questão de falar, olha, eu estou trabalhando em uma loja de decoração, preciso estudar, e lá você foi fazer algo técnico, é isso? Isso mesmo. Mas não foi lá que alguém falou, ó, dá para empreender nesse segmento? Não, de forma alguma. Lá eu passei a entender que eu precisava melhorar tecnicamente para atender o pessoal da loja, os arquitetos, designers da loja, que compravam na loja. Com o passar do tempo, eu despertei essa vontade de ser empreendedora. Sim. Mas isso também veio de um start familiar, vamos dizer assim. O que aconteceu? O empurrãozinho. A minha avó um dia falou para mim que ela queria também ter um espaço projetado, nas palavras dela. Sim. E esse espaço projetado era o que eu fazia, mas ela achava que ela não tinha acesso a isso, que isso é caro, né? Então isso foi aonde me despertou de verdade, a trazer o design de interiores também para quem acredita que não tem acesso. E aí você fez esse projeto para sua avó? Sim, eu fiz esse projeto para minha avó. E a partir desse projeto, você continuou CLT? Você já partiu para empreender? O que você fazia nesse período? Não. A partir desse projeto, eu continuei trabalhando no CLT. Eu tinha um plano de carreira, sabe aquele famoso plano de carreira? Sim. Que a gente acha que é o certo, mesmo sem saber muito bem, porque empreender não é fácil. Eu precisava ter um pouquinho mais de base, tá? Então, o que eu pensei? Eu preciso continuar aqui um tempo, projetar isso para o futuro, para então poder sair. Mas já estava pensando numa transição de carreira já? Sim, ali já me despertou esse start. Me despertou a vontade de ajudar quem precisa também e acha que não tem acesso. Mas para isso eu precisava ter uma reserva de emergência, por exemplo. Então foi onde eu montei esse plano de carreira. Trabalhei no CLT e também fazia alguns projetos, bem timidamente. Sim. Não explanava muito, era bem tímido. Aquilo que você conhece em casa como bico, eu fazia uns bicos. Exatamente. E depois, claro, a gente já fala profissionalmente, fazia uns freelas. Uns freelas. Atualmente é freelas. Atualmente é freela, isso mesmo. Sim, mas aí então eu falei, tá começando a acontecer um cliente aqui, outro ali, mas ainda era tímido, né? Eu ainda tinha medo, porque começar do zero é muito difícil. Sim. E infelizmente, nem sempre a gente tem acesso ao conhecimento de como começar. Muitas vezes a gente só começa. Foi o meu caso, sim, confesso, foi o meu caso. Passou um tempo, veio a pandemia. Na pandemia, como a gente sabe, a construção civil deu uma aquecida boa, a gente ganhou mais visibilidade. Mas aí a loja aqueceu também. Também. Porque a loja não fechou. Decoração, construção civil, era considerado, inclusive, de primeira necessidade. Exatamente, tudo mais, né? Exatamente. Fechou um período curto, né, que foi no pico mais elevado da pandemia, mas
Por outro lado, o meu escritório começou a ganhar visibilidade. A internet nos trouxe isso, né? Eu falo muito que as redes sociais me ajudou a chegar onde eu cheguei. E ainda quero chegar muito mais. E naquele período, então, você intensificou o uso das redes sociais. Exatamente. Eu usei a ferramenta que eu tinha para alavancar o outro lado, que era design de interiores, falando com o público que eu queria falar. Em que momento você, então, falou, é hora de me dedicar exclusivamente ao meu negócio? Quando eu entendi que eu não conseguia ser 100% para eu decidi parar, começar do zero e ser 100% em algum dos dois. Mas você pediu demissão? Sim. Com a cara e com a coragem. 15 anos de loja, é isso? 15 anos de loja. Que todo mundo pensa, poxa, eu vou perder meus direitos. Você chegou a fazer alguma negociação? Não, não fizemos. Não fez. Foi com a cara e com a coragem. Cara e a coragem. E aí, me conta. E aí é como todo mundo sabe. Tem a fase difícil, tem a fase que você levanta um pouquinho, mas tudo isso é com muita persistência. Já abriu um escritório, ficou um tempo trabalhando em casa? Esse processo foi como? O começo do empreendedor não dá para chegar chegando. Não, eu fiquei um tempo em casa, trabalhando de casa, para também ter respirar um pouco, né? Porque como você sabe, eu comecei do zero. Sim. Então eu precisava respirar, me organizar, saber como era ser empreendedora. Então esse cliente chegava até você em função das postagens. Exato. Em que momento que você percebeu que além das postagens você estava ganhando uma carteira de pessoas que indicavam a Andréia para também fazer a sua obra, a sua decoração? Quando começou a cair essa ficha? Olha, boa pergunta. Eu acho que a ficha caiu quando eu tive a mesma cliente me procurou novamente. Foi aí que eu entendi, de fato, que, sendo bem honesta, que eu era capaz. Sou boa naquilo que eu faço. Sou boa naquilo que eu faço. Alguém me procurou de novo. Exato. Foi quando essa cliente, ela me procurou para fazer uma casa, depois ela me procurou para fazer o salão de beleza dela, e até hoje eu continuo com ela. Foi aí que eu entendi, de fato, que esse negócio era para mim. E trabalhando com pessoas da classe, como que eu vou dizer? Menos favorecida? Talvez? Sim, você tem aquele cliente que talvez, como você disse lá atrás, eu fui ajudar minha avó e ela, na simplicidade dela, pensava, isso não é para mim, isso é para gente muito rica. Exato. E como é, então, você conquistar esse cliente que, claro, ele não é rico, não é milionário, mas ele pode sim ter acesso ao seu serviço? Conquistar esse cliente é também um formiguinha. A gente vai trabalhando dia a dia. A gente precisa mostrar para ele que eu sou acessível e que ele precisa do meu trabalho. Como? Mostrando para ele onde é que eu posso atuar na vida dele e transformar a vida dele. Porque a casa também é uma dor. Sim. A gente tem que trazer a cura para ela. Eu acredito muito nisso. Porque às vezes quando você não se sente bem com alguma coisa que te incomoda, parece que aquele não é um ambiente que, de certa forma, te sustenta, te engrandece, te renova, né? Isso. A casa tem que ser acolhedora. Então, e a gente sabe que o público ali, que é o que eu atendo, casas de apartamentos pequenos, é o meu público. Tá. A gente sabe que esse público quer ter um lar de revista, mas ele não sabe como chegar nisso. É onde eu entro. Eu ensino que é possível, com planejamento, tem itens que você olha que é caro, mas a gente consegue ter aquela mesma referência com um item com custo menor. Então eu estudo muito para trazer esse melhor para esse público. E hoje, Andréia, você lá atrás abriu mão, inclusive, de direitos trabalhistas. A gente lembra que foi com a cara e com a coragem e abriu seu negócio. Você tinha dinheiro para investir? Quanto você investiu? Ou era a Andréia e o seu notebook? Era a Andréia, um sonho e o meu notebook.
Sim, eu não tinha uma reserva, como eu disse, eu comecei a fazer um planejamento, mas as coisas aconteceram de uma outra forma. A pandemia adiantou isso. Exatamente, a pandemia adiantou bastante isso, ganhamos muita visibilidade com as redes sociais, então eu aproveitei o momento, vou encarar, é a minha hora. E hoje? A gente fala do ponto de vista de, olha, tem um sonho, tem clientes, e ao mesmo tempo eu abri o programa, inclusive, falando desse mercado da construção civil. Teve um boom na pandemia, depois a gente tem questões da inflação, que as pessoas começam a investir menos em construção civil, por consequência, muitas vezes até no design ou não, você que vai me dizer. Mas em termos econômicos, eu queria que você falasse hoje qual é hoje a sua renda mensal, uma média. Bom, obviamente o design vai ficar sempre por último nessa fase. Quando começa a oscilar bastante a economia, nós, arquitetos, design, nós ficamos para trás. Isso é fato. Por quê? Ainda assim é visto como luxo, nem sempre como uma necessidade. Eu entro na casa, depois eu resolvo. Exato. Aí não sabe resolver, não é? É aí que a gente entra. Então, eu acabo dizendo que isso é algo que está implantado na cabeça das pessoas e que está errado. Porque se você tem um bom planejamento, você entra com o básico, pelo menos. Sim. Não faz de qualquer jeito e gasta 2 ou 3 vezes mais. Tá. Economicamente falando, hoje, qual é o seu faturamento? Hoje, nós temos uma média de faturamento de 10 a 20 mil mensal. Mais que se você fosse vendedora? Não. Não? Não. Ser vendedora na construção civil ainda ganha mais? Na época onde eu trabalhava, sim. Tá. E mesmo diante disso, como você se coloca nesse desafio de empreender diariamente e quais são os seus planos? Eu me coloco como promessa, como vontade de crescer. Eu tenho esse negócio como uma promessa para mim, como uma vontade de crescer e eu vou fazer acontecer. Hoje o faturamento é esse, mas amanhã pode ser outro. O meu sonho é, mais uma vez, trazer lar a quem acha que tem. Porque as pessoas têm casa e não lar. Então, agora eu vou entrar numa questão que às vezes quem está em casa não entende, mas quem sabe da história brasileira entende. Você acha que nesse desafio, ser uma empreendedora afrodescendente teve um peso, inclusive no seu segmento? Tem. Tem um peso maior. Tá. Sim, porque infelizmente nós ainda somos vistos como trabalho que custa pouco, para não dizer escravo. Tá. Né? Então a gente ainda assim é visto no mercado como posso pagar mais barato. E não é assim. Nós estudamos o mesmo que o outro estuda. Sim. Não tem diferença. Quando você vai fazer uma prova, você é avaliado da mesma forma. Correto. Não é? Então, esse peso ainda é grande. As portas também não são abertas como é aberta para o outro público. Sim, para uma mulher branca, para uma designer branca ou para um homem branco, um designer branco. Exato. Se você for avaliar, existem bem poucas designers negras no nosso Brasil. Sim, sim. Assim como arquitetas. Pensando em todo esse contexto, quero que você refaça a resposta. Onde a Andréia, que é uma empreendedora em Campinas, interior de São Paulo, quer chegar? Eu quero chegar ao topo. Eu quero chegar longe. Eu quero fazer história. Eu quero trazer pessoas pretas para trabalhar comigo. Eu hoje faço, sim, questão de ter esse pessoal na minha equipe, porque eu quero crescer junto. Eu quero que eles cresçam junto comigo. Então, amanhã eu quero ter um escritório maior, com equipes trabalhando comigo, prestando um serviço de qualidade para Campinas e região. Então, a gente quer o nosso povo crescendo juntos. Tá certo, olha, e você vai acompanhar aí
um clipe. Inclusive, durante a entrevista, a gente viu alguns trabalhos da Andréia. Você vai acompanhar um pouquinho mais desse trabalho. E, na sequência, a dica de livros sobre empreendedorismo. E depois eu volto com mais Ser Empreendedor. Atleta corporativo, como o esporte molda grandes líderes. Escrito por César Cottai Ticara José, a partir de sua experiência como CEO para a América Latina de uma multinacional, aliada à rotina intensa de exercícios físicos, este livro transforma a relação entre as atividades esportivas e a alta performance em método prático e estruturado. A obra traz uma matriz que associa 65 modalidades esportivas com 20 habilidades diferentes e apresenta o chamado Índice de Potencial Esportivo Profissional para avaliação estratégica de aprimoramento profissional. As Perdas no Caminho, de Renata Seldin. O livro oferece um relato íntimo sobre como equilibrar ambições profissionais e o desejo de formar uma família. Nele, a autora, que é doutora em gestão de inovação e mentora de carreiras, compartilha uma década marcada por tentativas frustradas de engravidar, perdas gestacionais e desafios pessoais enquanto construía uma carreira de sucesso. Com uma perspectiva sensível e otimista, Renata defende a importância do planejamento familiar para que as mulheres possam tomar decisões conscientes sem renunciar aos projetos profissionais. A arte de empreender do zero, como tirar do papel e construir um negócio com propósito. Nascido em Minas Gerais, o autor, conhecido como Seu Elias, saiu do zero e vem conquistando todo o Brasil, onde construiu um império e tem formado milhares de pessoas, sempre com estratégia, excelência e uma filosofia poderosa de fazer o básico bem feito. Sem fórmulas milagrosas ou frases de efeito, o autor revela bastidores reais de crescimento, liderança, empreendedorismo, vendas e muito mais. Tudo testado em campo e validado no mercado. Bloco, a gente vai falar de construção civil e reforma, mas em uma outra perspectiva. Nós vamos falar de obras, pequenos reparos e até grandes reparos e como os empreendedores têm se especializado nisso. Até porque a gente teve uma pequena retração no setor no ano de 2025 e para 2026 há uma projeção de crescimento entre 1,8% a 2,3% por diferentes questões, incluindo também a questão que trata aí da inflação. Mas o Deni não chegou agora nesse setor não, ele está há 10 anos pelo menos. Deni, me conta como que foi essa questão de trabalhar com esse setor e mais que isso, em que momento da sua vida profissional que você falou, eu vou empreender com isso? Bom dia, Mirna, tudo bem? Olha só, eu sempre tive uma vontade de empreender, sabe? Meu pai, ele era negociante, teve engenho de pinga, teve lanchonete, mas eu mesmo segui aquele caminho de fazer faculdade, eu fiz sociologia, fui dar aula, mas tinha aquela vontade de empreender e nunca deu certo. Eu sempre fui muito de participar de movimentos sociais também, então conhecia muita gente nos bairros e tal, e eu tentei unir essa preocupação social com a questão do empreendedorismo. Sim. E como eu tinha conhecidos na área da construção civil, eu falei, na área da construção civil tem muito trabalho. Tem a pintura, tem o acabamento, tem aquele serviço mais pesado de demolição, de construção, de alvenaria. E eu pensei, né, quanta gente que a gente conhece que está desempregado, que faz esse biquinho, muitas vezes por conta, né, mas não tem assim um canal ou alguém que os organize de uma forma
melhor para que eles possam trabalhar. E aí eu comecei, né, a recrutar essas pessoas, comecei sem a oferecer... entender nada, tecnicamente falando, de construção civil. Exatamente, sem entender nada. Inicialmente a gente fez os serviços mais básicos, principalmente limpeza de terreno, demolição, retirada de entulho e pequenas pinturas. Sim. E aí foi surgindo, né, a proposta, olha, eu queria trocar o piso de casa, eu queria construir um quartinho no fundo da minha casa. E na medida que a gente vai conhecendo os profissionais, né, e vai pegando confiança também, a gente vai ofertando serviços maiores. Sim. Então a gente começou a crescer, começamos a agregar pessoas mais experientes, né, e aí a coisa foi dando certo e a gente está nesse movimento agora já mais consolidado. Qual é o tipo de serviço, então? Você disse, começamos com pequenas limpezas de terrenos, pintura. Hoje, o que a sua empresa oferece? Na área da alvenaria, a gente constrói uma casa, se for necessário, né? Ah, aí faz construção também, fazemos então. Construção, tá. Mas aí a gente faz uma conversa com um engenheiro, sempre tem, né, alguém que acompanha, o proprietário contrata, né, e a gente executa a obra. Tá. Pintura, né, muitas pinturas em escola, igrejas, casas mesmo, né, condomínios, então a gente faz essa parte de pintura, acabamento, que aí vem o piso, o revestimento, né, hidráulica, elétrica. Então, nessa parte da construção civil, desde a construção até o acabamento, a gente faz tudo. Sim. Tinha um problema que eram os pequenos reparos, né, porque geralmente o pessoal Ninguém quer fazer. É difícil, né? O cara quer pegar o serviço pelo menos para uma semana, para um mês, né? Sim. E às vezes é uma coisinha pequena. Então a gente também está conseguindo atender essa parte. Então a gente tem um grupo que é especializado. Eu tenho um pequeno reparo para fazer na minha casa. A gente faz. E aí nós estamos tentando inovar e colocar mulheres, sabe? Principalmente para mulheres que moram sozinhas. Às vezes elas querem ser atendidas por mulheres. Sim, então a gente tem profissional, ainda não são todos os serviços que elas fazem, mas estão fazendo alguma coisa e a gente vai aperfeiçoar isso. E cada um desses profissionais que atua junto com você, eles são MEIs também? São. A gente trabalha é como se fosse uma cooperativa, apesar de não ser né, organizado, nem registrado como cooperativa, mas a gente se ajuda, né? Então eu recomendo para que todos abram um MEIs, né, e que desenvolva suas atividades e a gente vai organizando. E aí quando vem trabalhar com você, por exemplo, olha, você vai trabalhar 5 dias na pintura de um determinado lugar, ele recebe por aqueles 5 dias. A gente já combina antes, né? Quanto que você quer, na diária ou no mês, mostra o serviço e aí a gente faz o pagamento, né? E como aqui, que é uma igreja, que depois a gente vai mostrar as imagens, emitimos a nota fiscal, tudo direitinho e aí todo mundo fica feliz. Naquele período de pandemia, Dene, como que ficou? Porque todo mundo fala que foi um período muito bom para a construção civil. Inclusive, nós conversamos no primeiro bloco com uma designer de interiores que ela justamente deixou o CLT nesse período para atender clientes que, como as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a prestar mais atenção na sua casa e queriam mudar alguma coisa. No caso também desses reparos, isso também teve um boom naquele ano? Teve sim. Foi um momento importante, é um momento que a gente cresceu bastante. E a gente teve uma experiência interessante também nas escolas, porque as escolas estavam vazias, né? Sim. Então os diretores aproveitavam para pintar, para fazer reformas. Então a gente atendeu muitas escolas municipais, principalmente, né? Sim. Aquele serviço que é contratado direto pelo diretor, que não precisa participar de... Que é pela conta escola. Isso. Então foi um período bacana para... Que aproveitou atuar também para fazer esse pequeno reparo. Exatamente. Que no dia a dia, às vezes... Que pintura de sala de aula, né? Fizemos muita coisa nesse sentido, foi bacana. E como esse cliente chega até a sua empresa? Esse é um desafio, né? Porque o empreendedor ele tem que entender de tudo, né? Tem que executar o serviço, tem que divulgar, e aí entra essa parte do marketing. A princípio são os contatos que a gente tem mesmo, né? A rede de relacionamento. Então eu montei listas de WhatsApp, aquelas chamadas listas de transmissão, né? Eu consegui montar 4, 5 listas daquela, dá 200 e poucas pessoas, dos conhecidos. Sim. E aí a gente sempre manda, pelo menos a cada 15 dias, para não perturbar muito, né? Uma imagem, uma foto, né? E você manda o quê? O que vocês estão fazendo? Isso, o último serviço, aquele que tem uma imagem mais legal, a gente manda. E também usamos o Instagram, Facebook, as redes sociais em geral, mas eu acredito que o que tem mais resultado é esse. Mas nem sempre é o cara que recebe que pede o serviço. Às vezes
Indica, né? Então, eu recebo um telefone, fulano me indicou, disse que você trabalha com isso e tal, mas porque ele recebeu essas mensagens. Mas aí é o desafio, né, de ampliar, de tentar colocar no Google, né, fazer uma coisa mais profissional. Mas... Quando a gente fala de rede social, e como você disse, você coordena a empresa, você cuida das redes sociais e tudo mais, alguns segmentos têm uma maior facilidade para captar clientes usando a internet. Na construção civil é idem ou não? Não, eu acho que a internet é fundamental para a gente. Sem a internet não teria como trabalhar. Eu cheguei a fazer panfletos, fiz umas 2 caixas, mas não entreguei. Desde o começo está lá, entreguei muito pouco. Porque o que funciona são as redes sociais. Eu acho que na construção civil tem a vantagem de que o serviço é demorado, né? Sim. Apesar que nós temos muita preocupação de dar o prazo exato para o cliente, porque uma das coisas que a gente vê é que na construção civil tem aquela coisa do desperdício, da falta de prazo, né? E da sujeira. Então, esses 3 pontos eu sempre recomendo. Olha, quanto tempo nós vamos gastar? Tem que falar para o cliente e executar naquele período, deixar tudo limpo e também não desperdiçar material. Mas aí você me perguntou das redes sociais. A vantagem, o que é? É que a gente não precisa ser como um vendedor de roupa, que tem que vender todo dia. Que todo dia tem que mostrar ali uma peça nova, desfilar e tudo mais. Então, você tendo um serviço a cada 30 dias, está de bom tamanho. Muitas vezes você está executando um, aparece o outro, você se programa para o próximo, né? Então é uma coisa mais... Nesse começo que você fala nessa montagem das equipes, já você começou montando várias equipes, no começo era só uma, hoje você tem várias dependendo do trabalho, inclusive nós estamos gravando aí uma igreja que você fez, está fazendo ainda uma obra nessa parte, numa parte desse imóvel, enquanto isso tem outra equipe fazendo em outro local ou você termina um para começar outro? Não, a gente trabalha às vezes com 3 até 4 locais diferentes. Agora, nesse momento, nós estamos aqui e estamos pintando um prédio ao lado da SIC, ali no centro de Campinas. Mas já estamos com outro serviço para começar no dia 23, que é demolir uma casa e construir uma outra. Né? No mesmo local? No mesmo local. E os outros orçamentos rodando. A gente trabalha até 3, 4 trabalhos simultaneamente. Sim. Né? E esses atendimentos pequenos, que às vezes surge uma coisa aqui... Que daí é um outro perfil de profissional que você tem que procurar também. Exatamente. Eu já tenho um senhor que ele é aposentado, que ele trabalha só com isso. Ele gosta disso. Você tem como se fosse uma carteira de clientes para fazer esses pequenos serviços. Exatamente. Conforme o serviço, a gente indica o tipo de profissional. Né? Então, serviço menor eu já deixo para ele, que ele gosta de fazer, faz com calma. Pode ir à tarde, pode ir de manhã, ele não tem essa preocupação, né, de pegar o serviço para ficar a semana inteira, então é o profissional ideal para isso. Nessa trajetória de empreender nesse setor, qual foi o seu maior desafio? Olha, os recursos humanos, é difícil você montar uma equipe qualificada, né? E nessa área também tem muita queixa, né? Porque a pessoa às vezes cobra um preço, depois no meio da obra pede um preço maior, não executa com aquela qualidade que o cliente deseja. Então, para você ter um grupo de profissionais que faz com qualidade, no tempo combinado, num preço justo, não é fácil. E muitas vezes falta, né? Quando aquece o mercado, também é difícil achar um pedreiro, um azulejista, alguém que faz um acabamento. Então, também existe um compromisso. Se eu estou gerando trabalho, também você não vai me deixar na mão e pegar um outro, né? Então, a gente faz uma parceria e aí a gente conseguiu montar um grupo bacana, de qualidade, num preço justo e que tem essa responsabilidade de se manter junto com a gente por um bom tempo. Inclusive, eu soube que nessa trajetória, vocês, inclusive, encabeçado por você, montou uma associação para empreendedores exclusivamente desse setor. Exatamente, porque a gente percebeu que existe o Sindicato da Construção Civil, que representa os trabalhadores de carteira assinada, né, que trabalham para as grandes construtoras, e o Sindicato das grandes construtoras. Né? Mas o empreendedor autônomo não tem essa representatividade, nesse e em vários setores, né? Mas no caso específico desse, a gente tem uma estimativa que existam mais de 5.000 profissionais hoje na região metropolitana, desde eletricista, encanador, pedreiro, pintor, que não tem representatividade nenhuma. Então a gente montou essa associação para fazer primeiro formação para que eles, né, tenham um trabalho de qualidade, de responsabilidade e tal, e também ver os direitos deles, né? Então, segurança no trabalho, muitas vezes esse pessoal não tem. Uso então, de EPI, EPI, muitas vezes
tem pessoas que os contratam, depois deixam na mão. Então, quanto mais organizado... Ajudar a fazer um contrato de prestação de serviço. Exatamente. Parcerias, de repente, com Sebrae, SESI, para dar formação, curso. Então, tem um caminho longo. É difícil a gente ter tempo para tocar, mas devagarzinho, cada dia a gente anda um pouquinho e está caminhando. Quando você pensa no futuro do seu empreendimento como um empresário, um empreendedor, o que você almeja? A gente sempre quer crescer, né? Eu espero que a gente vá crescendo com sustentabilidade, né? Dando conta dos serviços que a gente consiga, mas eu espero que possa crescer, né? O céu é o limite. Vamos ver onde a gente vai parar. Com certeza essa entrevista vai ajudar um pouquinho na divulgação. Tá certo, então. E no Ser Empreendedor a gente mostra toda semana pessoas como o Dene, que resolveram empreender em algum segmento, eles já colhem frutos disso, outros ainda começam a caminhar, e você encontra todas essas histórias no YouTube da TV Câmara Campinas. A estreia na TV é todo domingo às 5 horas da tarde. Mas claro, você pode conferir todos os nossos programas lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas. E até um próximo Ser Empreendedor.